Então, olha só, para matrizes tem uma propriedade das três que tem, que é soma, subtração e multiplicação, ela não tem divisão, tá certo? Matriz, você não divide matrizes, você não pode pegar uma matriz e dividir por outra. Tem umas propriedades que assimilam com a divisão, mas não vem ao caso. Para matrizes, você tem que prestar muita atenção agora, tá certo? Quando você não entender ou quando você tiver com dificuldade, você pausa aí e tenta observar direitinho, tá certo? Vamos lá. É a multiplicação, tá certo? A operação de multiplicação ela é diferente das outras operações, tá bom? Presta atenção. Agora, multiplicação. Se eu pego essas duas matrizes aqui, a matriz A e a matriz B, e eu multiplico, dá uma pausa mais ou menos aí e tentar entender como é que seria, tá certo? Beleza? Olha aí, vamos lá. Se eu te falasse que a matriz A vezes a matriz B ia ser essa matriz C aí, ó. Tá ok? Tu ia me dizer o quê? Como é que isso foi dar 15, 14, 33 e 32? Pensa bem. Na verdade, eu lanço um desafio aí. Se tu conseguir resolver sem assistir o resto desse vídeo, eu te parabenizo, tá certo? Preste atenção. 1 vezes 3 é 3. Tudo bem. Só que como é que deu 15? E aí? Pensa bem aí e depois tu me fala. Dá uma pausa e tenta descobrir. Bom, o que aconteceu? Se você não entendeu o porquê, deixa eu primeiro te falar uma coisa. A vezes B, eu vou colocar C. Podem ser qualquer matrizes, de mesma ordem, sempre. Tem um segredinho, na verdade, essa questão de ordem delas. Tá ok? Mas A vezes B é C. Só que se você fizer B vezes A, vai ser diferente de C. Tá certo? 3 vezes 5 é 15. 5 vezes 3 é 15 também. Mas no caso das matrizes, se tu pegar uma matriz, multiplicar por outra e fizer essa operação inversa, no caso, trocá-las de posição, o resultado não será o mesmo. Isso se deve a quê? Olha só. Quando eu fiz isso aqui, ó, essa multiplicação, aconteceu o seguinte, observa bem, ele vai ficar um pouco riscado, mas tu consegue entender mais ou menos. Eu vou ensinar de duas formas diferentes. Uma é a maneira convencional, existem três pelo menos. Uma é a maneira convencional, a segunda você pode procurar pela internet, você vai encontrar várias formas de fazer, eu acho ela um pouco mais complicada. E a terceira forma que é a que eu inventei, entendeu? Eu não encontrei em lugar nenhum que alguém tivesse feito. Nas aulas com os outros alunos, a gente chegou à conclusão que dava para fazer dessa forma. No caso, eu vou ensinar duas formas. Essa daqui agora e depois eu ensino uma que é minha, tá certo? Bom, o processo convencional da coisa, ele diz que para a multiplicação de matrizes, você deve atentar para a seguinte situação. Primeiro, você faz a linha vezes a coluna. Cada elemento da linha pega um elemento daqui. Assim, ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 6, 12. 3 mais 12, você tem 15. E detalhe, você sempre vai andar esse. Sempre nessa ordem. Tá, pá. Tá ok? Sempre nessa ordem, direitinho. Assim, ó. Se você vai fazer uma matriz, você deve sempre andar nesse sentido aqui, ó. Sempre multiplicando. Para depois passar para outra linha. Tá ok? O processo é sempre assim, nessa ordem. Pode multiplicar 4 por 4, 3 por 3. Dá bastante trabalho, não vou mentir não. Mas vamos lá. Se você fizer essa linha por essa coluna, você tem esse elemento. Se você fizer a mesma linha por essa coluna aqui agora, ó, como é que ficaria? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 5, 10. 4 mais 10 você tem 14. Tá bom? Não está entendendo? Vai devagar, pausa o vídeo aí e tenta pensar, tá certo? Ó, já foi, né? Então a linha aqui pegou as duas colunas. Então vamos para essa linha. Quando essa linha aqui acabou em cima, acabou a linha daqui. Então você vai para a linha de baixo. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 6, 24. 9 mais 24 é 33. Tá certo? 9 mais 24 é 33. Ok? Então fiz essa linha por essa coluna. E deu 33. Eu vou fazer 3 vezes 4. Tá certo? 3 vezes 4, 12.
4 vezes 5, 20. 20 mais 12, 32. Tá certo? Olha só, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. É esse processo aqui que acontece. Tá bom? Quando você faz 1 vezes 3, você tem 3. Quando você faz 2 vezes 6, você tem 12. Soma os 2 e você vai ter 15. Entendeu? Esse elemento aqui que vai surgir daqui é o 15. Tá certo? Agora olha só o que eu falei. Todos aqui você vai fazer isso. Ó. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 5, 10. 4 mais 10, você tem 14. Então esse é o processo de multiplicação de matrizes. Tá ok? Você pode multiplicar com algumas regras de ordem. Outro momento eu falo para vocês. Tá certo? É sempre assim, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, para poder dar certo. Tá bom? Mas de antemão já testei para vocês. Tá ok? Então esse é o primeiro método, o método convencional, mais utilizado. Tem também o método algébrico, que é a mesma coisa disso aqui, só que escrito. Tá bom? Observe bem para um detalhe. O método que criei com os alunos. Não, o método é na verdade esse aqui, só que com algumas adaptações. Eu estou fazendo a multiplicação dessas duas matrizes, tá certo? Bom, se eu estou fazendo a multiplicação das duas para resultar na matriz C, vou colocar ela bem aqui, ó, para vocês. Olha a matriz C, tá certo? Como é que funciona o que a gente descobriu? Ó? Eu pego o papel literalmente do jeito que você está vendo cortado, isso é proposital. Você vai pegar a matriz A, somente a primeira matriz, sempre nessa ordem. Você pega a primeira matriz e faz isso com ela, olha. Tá ok? Ó, você pega a primeira matriz e vai fazer isso. Tá bom? Papel cortado. Você corta o papel, vou chegar aqui. Você corta o papel direitinho, ó. Cortou, né? Direitinho. A matriz A e a matriz B. E aí você pode fazer essas operações mais tranquilo. Olha só, vou tirar aqui para poder dar espaço. Olha só, vou virar a matriz A. E aí eu vou fazer 1 vezes 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 6, 12. Facilitou ou não facilitou? Fica mais fácil. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 6, 12. Tá ok? Ó, fez aqui, botou soma direitinho. Vai fazer o que agora? Olha aí, ó. Olha como é fácil. Você pega 1 vezes 4, 4. 2 vezes 5, 10. Soma direitinho e coloca o resultado, tá certo? Olha aí. Terminou a primeira linha aqui da matriz A, conseguiu pegar todo mundo. Então, o que é que acontece? Você pega o papel, olha aí, e dobra. Tá ok? A segunda linha agora, ó. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 6, 24. Tá certo? 3 vezes 3, 9. 4 vezes 6, 24. Soma os 2, você tem 33. Olha como é mais simples. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. 12 mais 20, 32. Tá certo? Então esse método aqui, descobri com os alunos, que estava estudando. Eu não sei se ele existe. Então eu acredito que seja a primeira vez que vocês vão estar vendo isso e não deve ter outros exemplos por aí não, com referência a esse. Então lembrando que você pega a primeira matriz, tá certo? Inverte ela, só faz virar na verdade, você não está invertendo nada. E faz isso, 1 vezes 3, entendeu? E assim você vai andando direitinho, sempre nesse sentido. Aí depois você passa de linha, tá certo? Isso é multiplicação de matrizes. Se tiver um pouquinho difícil, realmente ele não é tão simples não, tá certo? Mas você pausando consegue entender. Assista sempre até o final. Obrigado.